Jornal da Manhã. Entrevista. 8h54 e hoje a gente queria fazer uma entrevista que pudesse falar um pouco da memória de Sorocaba, de situações que nós já vivemos, o do quanto essa cidade cresceu, né? Ele é uma figura simples, de uma maneira honesta, ilibada, um homem de vida simples, né? Paulo Mendes foi 2 vezes prefeito de Sorocaba e é alguém que nunca mudou seu estilo de vida, sem surpresas, é um conciliador, administrou a cidade em tempos difíceis, né? Da hiperinflação, a transição para o plano real, deflação, cálculos, realmente de um orçamento muito, muito difícil, e fez a sua lição de casa, concluiu e deixou a cidade navegar sem grandes vaidades, mas acima de tudo de uma maneira segura, sólida, sem se endividar, e preparar Sorocaba para o futuro naquele momento. Que alegria tê-lo aqui, Paulo Mendes. Quanto tempo, vejo assim você firme, e uma figura sempre muito querida por onde passa, todo mundo quer abraçar, quer conversar. Que bom tê-lo aqui. Bom dia, Kiko, bom dia, Alana, os ouvintes da Jovem Pan. A alegria é imensa estar aqui após longo tempo, nós estávamos constantemente aqui na Jovem Pan e fico feliz de estar aqui novamente. Aliás, foi você que abriu as entrevistas semanais de prefeito. Foi você. Exatamente. Na Capitão Nascimento Filho. Isso ali, próximo à Faculdade de Direito, se a memória não me falha, toda terça-feira. 8h a gente fazia a entrevista com um balanço geral da semana sobre. Você lembrou bem, tempos dificílimos, um orçamento apertadíssimo e só Deus sabe como é que a gente assim, fazer um malabarismo, uma ginástica, convivendo com uma inflação de 35% ao mês. É uma coisa impensável, né? Depois veio o real, a nova moeda em 94 fez com que toda a receita pública ficasse congelada, mas a unidade real de valor, a URV, que era a moeda transitória, era corrigida mensalmente. Então houve um descompasso, Kiko, naquela ocasião de mais de 40% mais ou menos entre a receita e a despesa. Então a coisa não foi brincadeira, foi difícil. Às vezes eu encontro com o Previato, com o Alexandre Previato. Sim, foi seu secretário, foi meu secretário assim, e comento com o Alexandre, eu falei assim, como é que a gente... Acho que o Francisquini também teve num outro período. O Walter foi o primeiro, o Walter Francisquini, durante 93, o primeiro ano de mandato, né? Aí ele mudou a atividade dele, ele tinha uma fábrica de doces ali na Vila Cis. Sim. E depois ele foi para Campinas, aí veio o Caetano Graziosi. Convidei o Caetano. Grande figura, juiz. Como juiz. Isso. Ele se aposentou em Piracicaba como juiz. Ele foi secretário de governo, né? Foi. Ele ficou um ano nas finanças, aí eu precisei dele na Secretaria de Governo. Falei, Caetano, subiu ele para um gabinete e o Walter Alexandre Previato, que era o chefe da divisão, assessoria, até que assumiu até o final do governo. Mas foi um período de imensos desafios, dificuldades e tudo, e que em 97 eu passei para o Renato Amari a prefeitura, em janeiro de 97. Aí eu fui para a Câmara. Eu lembro ainda uma situação dessa. Fiquei 12 anos na Câmara Municipal. Eu lembro nessa época que você tinha preparado, em função da Fundação de Seguridade, um projeto na Câmara, né? Que estava azeitado, tudo direitinho. Daí o Renato veio reduziu tanto pagamento para a Seguridade. Como é que foi esse momento? Essa transição. O Manga está numa outra situação agora, né? Exato. Tudo tem que se equacionar no devido tempo, conforme as circunstâncias. Naquela ocasião, Kiko, a nossa dívida junto à fundação era de 32 milhões e um pouco mais. Eu enviei em setembro para a Câmara Municipal um projeto de lei no final de 96, solicitando autorização legislativa para parcelar em 120 meses 10 anos. Então, 10 anos, né? No governo Vitor Lippe já estaria tudo quitado. 300 mil por mês, mais ou menos, eram as parcelas.
A fundação, a diretoria, o sindicato, que começou a negociar, tem que ser em 5 anos. Não em 10. Aí eu disse, 5 anos eu vou sacrificar barbaridade. O futuro prefeito, que nós não sabíamos quem era. Então vamos fazer em 10, as parcelas são mais palatáveis, é possível. A cidade pode crescer, o orçamento cresce também. Cresce também. Aí a Câmara, todos os pareceres tinham sido já exarados e o Renato estava disputando com o Crespo o segundo turno já, era novembro, dezembro. Aí o João de Andrade me procurou e disse, puxa, o Renato quer falar com você, ele vai pedir a devolução do projeto que está lá, porque ele quer dar uma estudada numa melhor forma, talvez ele quer 15 anos de prazo, em vez de 10 anos. Falei, tudo bem, não tem problema. Tô tentando fazer o melhor aqui, né? Tô tentando fazer o melhor. Se ele acha que vai fazer mais, o Martinez era um parecer importante, já tinha dado o parecer dele, as comissões, a Yara Bernardes solicitou a audiência pública, tudo foi quando ele assumiu, ele enviou o Luiz Leite, que era secretário de Segurança, até o conselho da fundação, na FUNSERV, e disse, olha, não, 15 anos não é possível, o Paulo já fez em 10 anos, nós somos um prazo longo, começou aquele debate. Aí o Luiz Leite falou, o prefeito pediu para avisar vocês que ele vai solicitar uma autoanistia, ele não vai pagar essa dívida. Aí ficaram desesperados. Aí é um calote, né? E de 32 cai para 16% a contribuição patronal. Não, aí diminui a contribuição patronal e anistiou os preços. Aí foi um negócio, o Renato chegou a dizer, bom, então vocês voltam pro INSS e acabou, não tem fundação, não tem. Foi uma crise de um mês, entendeu? E aí uma vez eu tive com o Renato, falei, Renato, 10 anos é um prazo razoável. Não, a Câmara vai ter, só 4 vereadores contrariaram. Acho que era o Valdomiro, a Cida, o PT não concordou também com a anistia e tal, mas o resto, o Renato tinha maioria, conseguiu viabilizar. E ficou essa diferença. Pagando 15%, né? O que era 30% por mês, 15%. Né? Caiu para 15%. Aí a lei federal obrigou. O LIP. Exatamente. Lá pra frente. E o LIP em 2008 não, para 22%. De 15 foi para mais 7%, 22%, e a fundação, aí houve a reforma do convênio médico de saúde, com a participação também dos inativos, pagando. Então foi se ajustando ao longo do tempo. O mês passado eu encontrei com a Silvana, que é a atual presidente. Sim, Quinelato. E ela foi também no tempo do LIP, ela foi secretária, foi secretária de RH. Muito dedicada. E ela falou que agora teve aquela lei, mas que não vai haver prejuízo para o servidor. E o Manga equacionou, enviou à Câmara a mensagem e o projeto. Agora, prefeito Paulo Mendes, algo interessante na sua trajetória histórica. O senhor teve um primeiro mandato como presidente da Câmara, 87. O Flávio Chaves era prefeito, o Luiz Francisco já eleito deputado, e o senhor acabou assumindo quase 2 anos esse mandato. 22 meses. Com 22 meses a prefeitura de Sorocaba. Mas na reeleição. O Carlos Panunzio foi meu secretário de obras. Exatamente. Foi a sequência do seu governo. Aí eu pergunto o seguinte, é um momento histórico que na véspera foi uma eleição muito apertada que o senhor ganhou do Hamilton Pereira na época, a eleição para voltar. 92. A campanha Volta Paulo Mendes, né? Aquela musiquinha aqui, chicletes, grudou, né? Mas aconteceu que o governador Fleury estava em Sorocaba fazendo campanha, como fez para outras cidades onde ele tinha os candidatos da sua preferência, do seu partido, e era o seu caso naquele momento. E há informações de que quando aconteceu o massacre no Carandiru, ele estava em Sorocaba, estava na sua casa, e quando ele recebeu essa notícia e autorizou a entrada, ou não autorizou a entrada, no Carandiru, onde morreram 111 presos, o massacre, foi um massacre. Como é que esse momento histórico chegou a vazar ali na presença dele? Ocular, direto, atendi o telefone, passei o telefone para ele. Não tinha celular, não tinha, telefone direto da minha casa. Ele chegou a Sorocaba às 10 horas da manhã e foi para Vila Helena junto comigo. Ele veio de helicóptero, nós nos encontramos lá no final da
da Avenida Ipanema, a entrada de Vila Helena, tinha uma feira muito grande lá. E estava programada a visita lá, e ele inclusive anunciou que iria pavimentar quantos quilômetros? Ali deu uns 3,5 quilômetros da Cruz de Ferro até o Parque São Bento, que era terra. Era terra lá. E ele se comprometeu, e um ano depois que eu estava na prefeitura já no mandato, ele realmente pavimentou aqui, ele fez um convênio conosco. E saindo da Vila Helena ali, nós passamos ainda em mais uma entidade, foi uma visita que fizemos, e ao meio-dia a Norma falou, olha, meio-dia, meio-dia e meio, estava Fleury, estava o falecido irmão dele também, o Paulo, estava Paulinho Fleury, estava o Fúvio Biasi e o ajudante de ordens do Fleury, que parece que era um tenente da Polícia Militar. Eles estavam em 3 ou 4 pessoas. Foram em casa, almoçamos, era por volta de mais ou menos 1h da tarde, tocou o telefone. Eu fui atender no corredor, nós estávamos na sala, eu atendi o telefone, era do Palácio, era o secretário de Segurança Pública. Pedro Fernandes, era um promotor público, amigo do Fleury. E ele disse, Paulinho, o Fleury está aí, trata almoçando, por favor, urgente, eu preciso falar com ele. Aí eu passei o telefone do Fleury, o Pedro está na linha. Ele atendeu o telefone e eu ouvi do Fleury falando ao telefone. Estava ao lado dele, Fúvio também era testemunha. Você espere eu chegar, em meia hora eu estou aí no Palácio. Eu já almocei, estou saindo agora dele. Daqui 30 minutos eu estou no Palácio, vamos resolver isso aí. Foi o que ele e foi para São Paulo na hora. Ele nem sobremesa, vamos lá. Uma decisão difícil, né? É difícil, né? Porque o comandante foi feito refém. E aí eles não sabiam o que fazer. Como é que vamos deixar o coronel refém? Vamos para e o governador é que tem a última palavra, né? Aí ele foi. Essa reunião houve no Palácio com o Pedro, que tinha telefonado, e depois de 1h, 2 horas houve a invasão, houve aquela com tudo escuro, a rebelião interna já estava no 2 ou 3 pavilhões e houve aquela ocupação violenta, aquela invasão. Morreram 100. Triste página, né? Foi no dia 3 de outubro de 92. Na véspera da eleição. Na véspera da eleição. Aí, naquela ocasião, eu me lembro, eu obtive 41% dos votos. O Hamilton teve 26%, o Crespo 18% e o Renato parece que 16 ou 14, que o Renato disputou a primeira vez. Sim, que ele ficou em quarto lugar. Naquela primeira vez. E o Crespo era o candidato do Panuso na época. Aí o senhor foi no segundo turno. Eu fui no segundo turno com o Hamilton. Eu 41%, ele 26%. Na primeira semana da campanha, isso eu sempre lembro disso. O que alavancou a candidatura do Hamilton e do PT? Ele tinha sempre 13, 12, 15% nas pesquisas que o IPESO e o Instituto Gallup fez em Sorocaba 2 vezes. O que alavancou foi o impeachment do Collor. O PT praticamente era o partido que liderava com outras agendas, até o próprio PMDB e outros partidos. Que momento difícil, né? Hiperinflação, Collor, tudo isso. E a bandeira do PT era fora Collor. E o impeachment estava sendo já... Isso fez com que o primeiro turno ocorresse. E o segundo turno foi apertadíssimo, o segundo turno. E houve um debate dia 9 de novembro, a eleição foi dia 15 de novembro, na Rede Globo, um debate, a sede da emissora era ali, vizinho da Catedral, garagem automática, no quarto andar, lá era o estúdio, e eu fui debater naquele debate do dia 9 aqui,
eu fui muito feliz naquele debate. O pessoal que assistiu e toda a assessoria do PT foi a melhor performance do PT na história de Sorocaba. Na história. Nunca chegou tão perto, né? Foram 3%. Eu me lembro, foram 4,1. Eu me lembro 4,1. 4%. Deu quanto em votos isso? Deu 97.500 eu obtive e o Hamilton teve 88 e pouco. Eu tenho as atas. E eu me lembro que a pesquisa feita pelo Cruzeiro do Sul foi feita no dia 12 ou dia 11 de novembro e dava empate numérico, não era empate técnico, 43-43. E tinha 7-8% de. O debate mudou a história, provavelmente, né? Sim, o debate foi muito. E ali na véspera, eu me lembro que quem era da redação do Cruzeiro falou: poxa, você deu uma crescida, acho que amanhã você vai levar. E deu 4%, 97 mil contra. Muito bem, 98. Nós estamos falando com o ex-prefeito Paulo Mendes, vamos a um rápido intervalo comercial. Nós vamos falar daqui a pouco um pouco de Câmara Municipal. Ele conhece, já foi vereador, presidente da Câmara, foi chefe de gabinete do então seu primo e ex-prefeito Teodoro Mendes, trabalhou também com Flávio Chaves, na Secretaria de Governo, e foi prefeito 2 vezes aqui da cidade de Sorocaba. E fui também secretário de governo 2 anos com o Lipe, de 2010 e 2011. Eu passei por 4. Passou por 4 prefeitos e foi prefeito 2 vezes. Nós vamos para um intervalo comercial e voltamos já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Você sofre com algum tipo de alergia aos alimentos? Rinite, coceira nos olhos ou irritação na pele? Sente alguma reação alérgica quando está próximo aos seus pets? Atendendo adultos e crianças, a Clínica Médica Alevato possui atendimento humanizado, proporcionando a devida atenção para um diagnóstico e tratamento individualizado. Entre em contato agora mesmo. Telefone 15 991 16 8362 ou pelo site www.clinicaalevato.com.br. Você, seu carro precisa de um talento especial. Vem pro Alexandre e Diego Martelinho de Ouro. São 30 anos no mercado automotivo, com a mais alta excelência em seus serviços de funilaria, pintura e martelinho de ouro. A primeira unidade para seguradora está na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2120. E para atendimento particular, na Avenida São Paulo 3001. Ligue 3237-5444 ou acesse alexandremartelinho.com.br. Os melhores programas do Brasil na Pan Sorocaba. 10 da manhã, as mais pedidas. Jovem Pan. Os 10 sons que bombam na Pan. E às 11 da manhã, Rock and Pop Jovem Pan. Manhã da Pan Sorocaba. Prêmios, interatividade e a galera da Pan invadindo as ruas. Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Pop. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. Das USB e tudo mais que o nosso cliente merece. City Mais, 365 dias com você, transportando Sorocaba e Votorantim para o futuro. Paz e tranquilidade. Esta é a sensação de quem tem os seus bens segurados através da Ideal Seguros. 30 anos de bons serviços e um mar de clientes que se tornaram amigos. Seguro do carro, moto, residência, seguro de vida, saúde e até seguro dos seus equipamentos portáteis. Ideal Seguros. 30 anos oferecendo tranquilidade a você e sua família. Incorporadoras Carvas e GRM apresentam Aia Boa Vista, onde o urbano encontra a natureza em verdadeiras casas suspensas. Concebido para quem quer viver com mais espaço e dar valor ao design. Apartamentos de 116 e 151 metros quadrados. Obras iniciadas.
Saiba mais em aiaboavista.com.br. Música, informação, Jovem Pan. E aí, está planejando viajar e precisa de uma foto-documento? Nós aqui no quiosque Kodak Antares, no Shopping Guatemi Esplanada e também na loja de Itu, no centro, disponibilizamos esse serviço para você de forma rápida e prática. É só chegar, clicar e voar. Nossa equipe irá orientá-lo com os requisitos corretos para a sua foto-documento. Nós te ajudamos a embarcar nesse sonho. E não esqueça de nos marcar no Instagram, @Antares_imagem. Notícia. Rádio Jovem Pan. 9h14. Repita. 9h14. Hora certa para o colégio C, do infantil ao pré-vestibular. O melhor caminho é o que fazemos juntos. E essa meia hora tem um oferecimento de Residencial Monte Rei da Magno Construtora, a melhor localização para jovens que pensam no futuro. Muito bem, nós estamos aqui com o ex-prefeito Paulo Mendes, né, com uma aula de história aqui que nós estamos, na verdade, tendo da história de Sorocaba. A Thaís já está conectada? Bom dia, Thaís. Tudo bem? Muito bom dia, Kiko, Alana, ex-prefeito Paulo Mendes. Você gosta muito de política, Thaís, mas você era muito novinha quando o prefeito Paulo Mendes fez história aqui em Sorocaba. Tem muita história. Ele enfrentou... O Paulo é muito ético, ele não abre mão de um caminho, é muito religioso. O Paulo é uma pessoa humilde, ele vive da aposentadoria dele. O Paulo não tem um processo, não tem uma marca, não tem um escândalo, e foi um governo que teve que tocar Sorocaba num período de crise muito aprofundada do país, né? Com a cassação do Collor, né? Assume o Itamar leva o ministro Fernando Henrique, e com ele cria-se o Plano Real, todo com uma dificuldade ainda, com uma inflação não de 80%, mas ainda com 32% de inflação ao mês. Você imagina isso? É uma situação bem complexa, né? E eu me lembro, sim, porque eu sempre gostei muito de política, desde pequena. E eu sempre acompanhei as eleições, eu mesmo criança gostava de ir junto com meus pais para votar, então eu sempre acompanhei as campanhas, porque eu tenho até hoje, né, um encantamento por campanha, né, por marketing. Agora só para assistir, ser jornalista, né? Porque campanha a gente não participa mais, né, Thaís? Não, campanha não mais. Chega, mas eu gosto de observar, gosto de acompanhar. Me lembro muito bem da campanha, né, do Paulo Mendes na época. Acompanhei, assim, uma parte da história. Muito bem. Thaís, você quer fazer o destaque? Porque o Paulo Mendes é um comentarista, né? Nós estamos vendo acontecendo com a Polícia Federal, tudo que está acontecendo, né? Com o Bolsonaro e o seu entorno nesses últimos dias. Cresceu demais a pressão neste assunto. Acho até que faz parte do seu destaque. A gente também pode jogar pergunta para o Paulo Mendes entrar nessa roda. Aliás, este boletim de política é Bidu Casa e Acabamento. Bidu Cabe. Grande Bidu, a Hilda, que nos patrocinam aqui neste espaço de política. Mas você pode destacar ou você pode mandar uma pergunta para o Paulo Mendes, ou a notícia que você tem para dar como tema. O Paulo Mendes torna-se um dos nossos comentaristas diante daquilo que você vai dar. Nós vamos ver a visão dele com muita experiência. Vamos lá. Bom, meu primeiro destaque é interessante, que até o ex-prefeito comente também, é sobre as prévias, né? Na Argentina, as primárias. Javier Milei lidera isso com 30,2% dos votos. É a direita voltando a dominar a política na Argentina. E é uma questão bem complexa aqui, porque o presidente do Brasil, Lula, ele tem um apoio explícito ao atual presidente Alberto Fernandes, defendendo ali esse modelo da esquerda no país. Mas não funcionou, porque o país vive um caos, a Argentina vive um caos, né? O dinheiro totalmente desvalorizado e várias questões que todo mundo sabe aqui. Eu gostaria de perguntar para vocês dois, inclusive, né, se vocês acham que a mesma coisa, vai acabar acontecendo aqui no Brasil. Quer dizer, a população vai enxergar
que a esquerda, no final das contas, não foi tudo que se esperava, né? Porque a gente tem o exemplo aqui mesmo no Brasil, quando saiu a Dilma e aconteceu tudo aquilo, quer dizer, foi um desastre, né, na política e na economia do país. E se vocês acham que aqui no Brasil vai caminhar da mesma forma, porque lá está muito claro que o Javier Milei vai acabar levando essas eleições. Inclusive, ele é considerado, né, o Bolsonaro da Argentina. Ele é considerado o Bolsonaro da Argentina e teve o apoio, semanas atrás, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, existe essa ligação muito forte entre Brasil e Argentina, e eu queria saber se vocês acham que tem tudo a ver o que aconteceu lá agora e aqui no Brasil. Nós temos uma inflação na Argentina gravíssima, né? O peronismo não conseguiu contê-la. Há muitos anos, me parece que até a sociedade já acostumou a viver essa hiperinflação. Você esteve comigo alguns meses atrás lá, Thaís, e nós percebemos em loco a crise que a esquerda, que o peronismo não conseguiu tirar a Argentina da situação que está. Mas daí, a comparar com o Brasil, nós estamos com viés de queda, de inflação, nós estamos vendo coisas que estão acontecendo, reforma tributária, que me parece que não vão nesse caminho. Acho até que nós temos um país dividido. Eu quero ouvir, na verdade, o Paulo Mendes, o que ele acha, se nós podemos esperar isso mesmo, como é que ele tem visto o governo do PT até o presente momento. Olha, Kiko, bom, quero cumprimentar a Thaís e eu acompanho sempre os comentários que ela faz, ela e a Cida. Né? A Cida hoje era para estar, mas ela teve um compromisso, infelizmente, não vai estar. É a centro-esquerda. Nós temos um zagueiro central da direita, uma ponta esquerda e uma ponta direita. Eu acredito, o comentário muito bem feito pela Thaís, a respeito desse risco que existe. Como que o governo de esquerda eleito no Brasil, há 6, 7 meses atuando, poderá adotar um caminho parecido com o populismo da família Kirchner e a esquerda argentina, que levou o país ao desastre, né? Inflação de 115% ao ano, nos últimos 12 meses. Eu acho o seguinte: o Congresso Nacional Brasileiro, o Parlamento, tanto o Senado como a Câmara Federal, é constituída em sua maioria de conservadores e de jovens lideranças que não adotam de forma alguma a ideologia de esquerda, tanto socialistas como outras tendências. A hora que a gente vai ver essa tendência, a gente vê em Sorocaba, então, 60 e tantos por cento é Bolsonaro, é uma cidade conservadora. Sim, né? Conservadora. O PT nunca ganhou eleição majoritária aqui, né? Claro. Jundiaí ocorre a mesma coisa, Campinas. Então, veja bem, eu acho que o parlamento brasileiro, né? O interior de São Paulo. Então, veja bem, eu acho até que dificilmente, nem que o próprio Lula, com a liderança que ele tem, queira imprimir um ritmo de governo mais ideologicamente mais à esquerda. O parlamento não vai aceitar, não vai acolher, e ele corre um risco, inclusive, de ter o Congresso contra ele. Então, ele, de 22 ministérios que o Bolsonaro tinha, ele foi para 37 ministérios. Ele criou 15 ministérios novos para acomodar e não conseguiu, né? Não, ainda está em crise. Parece que até sexta-feira 2 ou 3 partidos não da esquerda já estão negociando algum espaço político com ele. Agora, eu acho que dificilmente esse risco de virarmos aqui uma Argentina pela presença do Congresso Nacional. O Parlamento Brasileiro é um anteparo a essa tentativa. O próprio ministro Haddad, ele é socialista, nós sabemos disso, foi professor da USP, mas ele é uma pessoa ponderada, ele é, né? Muito sereno, conversa com todas as lideranças. Seria um Hamilton Pereira de Sorocaba do PT? É light, né? É o light, né? É o light. Então, interessante que nós estávamos falando naquele debate final com o Hamilton, me lembro do que ele me disse, ele falou: nisso você tem razão, Paulo, quando eu me defendi com relação a essa. Ele disse: você não pode
colocar sobre os seus ombros as mazelas do seu partido e do... Com isso, ele me deu um atestado de idoneidade. Não tem nada a ver com os problemas das mazelas do partido. Agora, o PT tem um passado bastante complicado, né, nessa área Vamos ao próximo tema. Eu gostei do seu comentário. O Palocci, com a delação dele, entregou muita coisa, a detalhes tenebrosos. Ele disse, é tenebroso o que eu vou falar. Tá vendo, Thaís? Aqui. Ó, vem alguém para substituir você aqui, Thaís. Já tem. E além disso, também houve uma denúncia do Marcelo Odebrecht e do seu Emílio Odebrecht dizendo dos 300 milhões, 150 por Lula, 150 para Dilma lá no exterior. Isso tudo foi criado, foi inventado, o Palocci criou uma história. Não, as coisas, então são... Não podem ser esquecidas, né? Não, essas coisas têm que ser... É joia de um lado, Palocci de outro, tão bem, né? As incongruências, às vezes o comportamento atabalhoado um pouco do Bolsonaro, o que aconteceu? Um pouco mais de 1% de diferença, ele perdeu para ele mesmo, rapaz. É verdade. Ele perdeu para ele mesmo. Então, é isso que levou a esquerda novamente no poder. Agora, se nós estamos, só para concluir, num cinturão aqui na América Latina, Nicarágua, Venezuela, a própria Colômbia, com o Petro, e aqui... Nem que o Lula e o PT queira, e o PCdoB e a esquerda. Aqui, o parlamento brasileiro, recém-eleito agora, é realmente a resistência que ou o governo dialoga e vai... Ou pode até cair, né? Ou pode cair. Sim. Se a inflação subir, pode cair. Na Argentina, o Javier, que estava lendo ontem à noite, meia-noite e pouco, assistindo um programa, a tendência hoje já foi mais de 30%. Mais de 30%. Então, eu acho que o governo atual... tem que refletir muito sobre o momento atual e não querer importar desses países que eu acabei de falar, me esqueci alguma solução, de Cuba também, entendeu? Não vem que aqui aqui não tem. Muito bem. Tá vendo, Thaís? Eu concordo com o Paulo Mendes, né, no sentido de que o Congresso não permitiria, né, que a esquerda avance ali mais do que ela já está. Mas a dúvida que eu tenho é se essas medidas que vêm sendo tomadas hoje não são apenas uma maquiagem, vamos dizer assim, da economia, e que no futuro a gente pague um preço caro por isso. É aí que eu digo onde a reeleição do Lula pode ser comprometida e a direita voltar com toda a força ao poder no Brasil. O senhor pode falar, Paulo. Nós só temos concluir rápido para a gente ir no próximo destaque. Nós temos aí uma perspectiva razoável para 2026, daqui 2 anos e meio, temos a eleição presidencial. Temos 3 anos, né? 3 anos e meio. Se o Tarcísio for bem em São Paulo, e eu acredito que vá, ele é muito preparado, com apoio do Zema, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, eu não sei. E lá em cima? Como é que fica lá em cima? Tem que ter um vice do Nordeste? Talvez? Talvez esse tempero ocorra para poder enfrentar o Lula com a máquina. Porque nós não sabemos também. Então é uma incógnita. Falar de 3 anos e meio para frente, mas existe sim, para enfrentar a esquerda, existem nomes de grande envergadura e que é possível sim. Ter representante da direita com força como Bolsonaro, né? Exatamente, porque a direita no Brasil, que não... O senhor acha, Thaís, eu vou fazer a pergunta até para a Thaís e depois para você, Paulo. Organizadamente nunca existiu. Eu vou fazer uma pergunta para a Thaís e é mesmo para você. Vocês acham que a Polícia Federal está sendo utilizada de uma maneira de vingança com o Bolsonaro? Vocês acham que ela está sendo indo item a item, querendo até prender Bolsonaro? Vocês acham que está sendo usada a polícia? Eu não tenho dúvida nenhuma de que existe uma perseguição política contra Bolsonaro, né? São detalhes ali, tudo, né? Até uma joia lá que ele ganhou
de R$400, já falaram que era, porque é uma joia rara de milhões, quer dizer, o negócio é de R$400. Existe, sem dúvida nenhuma, uma perseguição política também. Mas é lógico que todos os governos cometem erros. E na minha avaliação, o governo Bolsonaro cometeu sim alguns erros, mas não na escala e quantidade de que foram os governos do PT. E essa perseguição política contra a direita, né? Porque é um movimento muito forte. Então, não é só a questão do próprio Bolsonaro, é um movimento da direita que é forte no Brasil. E linkando lá com o assunto que nós falávamos agora há pouco, com relação à Argentina, você percebe que isso pode mudar muito facilmente. Quer dizer, a esquerda está no poder, mas isso pode sim mudar, e aqui no Brasil pode acontecer isso. Então, eu acredito que existe uma perseguição política, mas acho que o povo, a população no geral, ela se informa hoje muito mais sobre política, né? Porque há anos atrás você tinha uma população que se importava muito mais até com futebol do que com política. Hoje não. Hoje as pessoas sabem os nomes dos ministros, sabem quem está lá no STF, a população sabe exatamente quem é quem. Viu? Eu não sei nome de ministro, 37, não dá para saber, Thaís. Eu não sei. Vai aumentar mais 2, viu? Eu não sei. De ministério aí para acomodar, né, o Centrão. Mas eu acho, sem dúvida nenhuma, que existe sim uma perseguição política, inclusive com presos políticos. Paulo, o que você acha disso? Você comentou agora há pouco que poderia estar ocorrendo o espírito de vingança e tal da polícia. O espírito de vingança vem comandado pelo ministro da Justiça, que foi ilustre membro do Partido Comunista do Brasil. Hoje ele está no PSB. Exatamente. Mas ele foi governador do Maranhão, foi juiz federal, mas ele é marxista-leninista e ele comanda a Polícia Federal. Então, provavelmente ele tem feito pressão, ele como ministro da Justiça que ordena as atividades da Polícia Federal, no sentido de a qualquer custo encontrar problemas com o Bolsonaro. Agora, e um detalhe, Paulo, detalhe é de que esse ministro, ele vem trabalhando nos bastidores, pleiteando uma vaga no STF. Exatamente. Ele pleiteia a vaga da Rosa Weber, que em outubro... Mas a Janja não quer, né? A Janja não quer, tem que ser mulher. A Janja já falou, já mudou o farol. Mas vão ter outras vagas e ele está na disputa, sim. Olha, e aí você acha que a perseguição, você até falou da perseguição. Thaís, você tem algum destaque a mais? Provavelmente esteja ocorrendo. Com certeza. Então destaca pra gente comentar aqui. Mais um destaque pra gente comentar aqui. Vamos lá. Bom, teve o evento do PAC, né? PAC 3 agora, com a presença ilustre da ex-presidenta, como gosta de dizer, principalmente a vereadora Yara Bernardi, a presidenta Dilma. Ela é a mãe do PAC, ela é a mãe do PAC. A mãe, né? Então, e o Lula postou nas redes sociais uma foto com a Dilma, a foto do evento foi a foto com a Dilma, colocando o seguinte título: ela era a mãe do PAC. Do primogênito. Então, quer dizer, a Dilma é a mãe desse não, é do primeiro, ela foi a mãe, né? Agora ela veio só bater pois palma. Mas ela continua aí como mãe, né? Ele colocou, inclusive, foto com ela. Mas o PAC, só pra você ter uma ideia, não foi feito nem 20% do primeiro PAC, foi todo abandonado. Não adianta lançar 5 mil obras paradas do PAC. Do PAC. Então, quer dizer, o Lula enaltecendo um grande programa de governo, que é a marca, né, do governo do PT, que é um programa que tem mais de 5 mil obras paradas do governo anterior, dos governos anteriores do partido dele. Inclusive dele também e da Dilma. Quer dizer, os dois lá sendo protagonistas de uma palhaçada, de uma enganação, né, do povo brasileiro. E nesse evento, uma questão que me chamou bastante atenção foi o ministro Rui Costa, e ele fez um comentário, né? Ele falou dos próximos anos, das obras que serão entregues e, abre aspas, falou o seguinte: evidentemente contando com a reeleição já. Bom, eles contam com essa reeleição, quer dizer, um evento
público ali, né, do governo, já falando em reeleição no discurso. Primeiro que é um crime eleitoral. Em primeiro lugar, é um crime eleitoral. Não é porque segundo, não é campanha, né? Ainda não é campanha, não é crime, né? Chamar o povo de palhaço. De palhaço. Mais de 5 mil obras paradas com a Dilma ali. A Dilma não estava na China? O que a Dilma veio fazer aqui num evento do PAC? Quer dizer, um governo dela que foi um governo desastroso, um governo que quase acabou com o Brasil. É que o Brasil é muito forte, o Brasil ele é muito mais forte do que esses governantes que passam por lá e que fazem, né, daquilo como se fosse a casa deles, né? E quer dizer, a Dilma lá, ele falando em reeleição, eu quero saber a opinião de vocês. Tomara que o plano. Que tirar sarro da cara do povo? Tomara que o plano efetivamente seja diferente do primeiro lançado, o primogênito, que a Dilma foi mãe. O que não pode é começar a obra e parar, né? É lamentável isso, país fora obra também é motivo de muita corrupção, obra é superfaturada e coisas que aconteceram que a gente espera que não aconteçam agora. Mas e aí, Paulo, o que você acha de tudo isso? Olha, eu vou entrar agora um pouco no terreno ideológico. A ideologia compromete muito o andar da carruagem em todos os governos, né? Principalmente quando existe, vamos dizer, a esquerda lúcida e tem a esquerda raivosa. Tem a direita lúcida e tem também a direita raivosa. Analisando isso. A raiva não vai bem em nenhum lado, né? Não. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu há uns 3 anos vi uma palestra do falecido, saudoso Ariano Suassuna. Fantástico, né? Genial. Ele dizia assim, quando colocaram essa questão da ideologia, do radicalismo, a direita, a esquerda, ele disse, olha, o fanatismo e a inteligência nunca moram na mesma casa. O fanatismo e a inteligência. O fanatismo e a inteligência nunca moram na mesma casa. Quer dizer, não é possível se conviver, né, num país como o Brasil com um radicalismo extremado. E eu vou lhe contar uma coisa. O Ciro Gomes... O Ciro Gomes, eu acredito, foi em janeiro, logo no começo do ano, janeiro, fevereiro, ele deu uma entrevista na Bandeirantes, acho que foi na Band, e uma jornalista perguntou para ele sobre o cenário atual e tal. Ele diz assim, sabe o que me intriga? É quando o Lula e a esquerda começa a tratar todo mundo que votou em Bolsonaro de fascista. Os fascistas, 58 milhões de fascistas nós temos aqui no Brasil. Só fala que ela é fascista. Isso? Pode ter aí meia dúzia de fascistas, mas não é isso. E fascista, é nazista, é a forma de pichar. Você não acha que o Bolsonaro tratou o Supremo Tribunal Federal? O Bolsonaro venceu para derrotar o PT e o Lula. Quando o senhor falou na entrevista, em Paulo, 2018. Você falou uma coisa interessante que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo, né, Thaís? A Thaís também comenta isso. A relação dele com o Supremo e com o Alexandre de Moraes, ele fala, põe a sua toga e vai não sei para onde. Eu vou aumentar o número aumentar o número. Fala pro ministro canalha. Ou vai aumentar o número de ministros do Supremo para indicar uma maioria dele. Quer dizer, não errou a mão? Errou até no momento em que a pandemia ele devia moderar um pouco o linguajar, e ele fez umas ironias, umas coisas que não sabe. Começou a ter desgastes desnecessários, desgastes junto também um pouco à classe política, e isso faltou. Esse 1% foi a diferença. Thaís, foi a diferença. Faz o seu comentário, Thaís. Daí a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta com o seu último destaque. Vamos lá. Sem dúvida, Bolsonaro cometeu excessos, né? E isso teve um preço. Agora, também de outro lado, você tem o Alexandre de Moraes, que tem um histórico na política. Não dá para deixar de comentar isso, porque ele foi secretário do Geraldo Alckmin, foi secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo. Ele tem um histórico vindo com relações próximas a esses políticos e que também
leva a isso, né? É lógico que essas provocações do Bolsonaro agravaram a situação, mas eu acredito que isso já estava desenhado, né? Essa posição dele já era uma posição consolidada, independentemente dessa posição mais agressiva do Bolsonaro, que eu não concordo. Acho que ele cometeu vários excessos e ele está pagando um preço por isso. Agora, que já existia uma posição política, já existia. Muito bem. O rápido intervalo comercial e nós voltamos para finalizar esta participação, né? Virou comentarista, Paulo. Deixou de dar entrevista, agora é comentarista. Ele é muito bom, lê tudo, sabe tudo de política, com profundidade, busca coisas muito importantes para agregar aqui no seu comentário. Pois não, Thaís? O papo aqui está muito bom. Está muito bom. É isso aí. Café Celso, produtos da Padaria Real, e a gente volta. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Uma vez nos disseram que construtora é tudo igual. A gente discorda. Nos disseram que não é possível inovar no mercado imobiliário. A gente duvida. Disseram também que é preciso atender às expectativas. A gente prefere superar. Nós somos a Build Desenvolvimento Imobiliário. Acredite, pra gente, relacionamento é muito mais do que negócio. É entender quem você é e deixar o caminho livre para você construir a sua história. Porque a nossa foi construída assim, indo muito além de cimento, vidro e aço. Nós somos a Build. Esqueça tudo que você já ouviu falar sobre construtoras. Pensamos diferente para que nossos momentos juntos sejam inesquecíveis. Nós somos a Build. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui para olhar para frente, para fazer além do que você sempre quis, de um jeito que você nunca imaginou. Nós somos a Build Desenvolvimento Imobiliário. Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. A gente discorda. Com a Apter, sua empresa tem tudo para atingir o topo. Conte agora com um time capaz de minimizar riscos e ampliar possibilidades na redução da sua carga tributária. Com a Apter, sua tributação fica mais leve e seu negócio vai cada vez mais alto. Apter, as melhores soluções para a sua empresa. Acesse apter.com.br e saiba mais. Você conhece o quiosque Kodak Antares, localizado no Shopping Guatemi Esplanada, em Sorocaba. Lá temos diversos produtos. Estamos entre as 5 maiores revendedoras de lentes de contato do Brasil, por isso temos os melhores preços. Além disso, você também encontra a máquina fotográfica instantânea mais queridinha, a Instax. E para quem quer revelar fotos na hora, é só passar no quiosque. Siga a gente no Instagram, @Antares_imagem, ou chame a gente no WhatsApp 15 99856 9010. Garotinho, garotinho, se liga nesse golaço da Magno Construtora. Le Parque Cancún, o apartamento mais barato de Sorocaba. As obras estão aceleradas, hein? E você pode ter descontos de até R$60 mil pelos planos do governo estadual e federal. E o seu apartamento pode sair por até R$96.800. A área de lazer já está totalmente pronta. Realize o sonho de morar no que é seu. Venha hoje mesmo no plantão de vendas e marque o gol da sua vida. Como é bom sentir o calor dos abraços e ver que os sorrisos voltaram. O brilho nos olhos é de quem consegue sonhar. Uma gente que sabe o que quer e está sendo respeitada em tudo o que precisa. Aqui tem saúde e educação de qualidade para um futuro ainda melhor. Uma terra fecunda para quem abraça as oportunidades. O passado de lutas ajuda a construir um amanhã cheio de prosperidade. Legado que está sendo escrito por todos os que amam nossa cidade. Eu sou Salto de Pirapora e completo 117 anos de história. Eu sou o lugar de gente feliz.
Desenvolvendo. A cidade que tem um povo trabalhador e solidário e que eu tenho orgulho de representar na Assembleia Legislativa. E é por isso que desde sempre eu não meço esforços para ajudar nossa cidade e o nosso povo sorocabano. Hoje, todas as homenagens são para a cidade que eu vivo e que eu amo. Parabéns, Sorocaba, pelos seus 369 anos. Notícia. Rádio Jovem Pan. 9h44. 9h44, repito, nós estamos aqui com Bidu Casa e Acabamento neste debate político que hoje tem a presença do ex-prefeito Paulo Mendes, 2 vezes prefeito aqui da nossa querida Sorocaba, e um conhecedor político do debate sobre política, seja local, estadual, nacional. Paulo é alguém muito atualizado, vê os canais de notícia, lê sobre tudo. O Paulo está afiadíssimo. Thaís, seu último destaque para comentário do ex-prefeito Paulo Mendes, dessa participação nossa. Nem é um destaque, Kiko. Eu gostaria até de fazer uma pergunta. Eu acho que ainda não estou tendo o seu som. Pode falar, Thaís. Tá. Agora sim. Agora? Agora sim. Eu nem gostaria de fazer um destaque, eu acho que eu vou com uma pergunta para o ex-prefeito Paulo Mendes. Eu realmente não sei, o senhor ainda faz parte dos quadros do PSDB? O senhor faz parte do PSDB ainda, dos quadros? Sim, ainda eu sou filiado há 15 anos no PSDB. Diga, Thaís. E atuei 8 anos com o Vitor Lippe. Vamos lá, Thaís. Eu queria saber do senhor, o senhor que tem experiência e conhece profundamente os bastidores, e, enfim, qual o caminho que o PSDB vai tomar daqui para frente? Como que o senhor enxerga essa posição do PSDB, não só no Brasil, né, que hoje a principal liderança seria o governador Eduardo Leite, né? No estado de São Paulo, o PSDB perdeu o governo de São Paulo, que era, né, um dos cargos principais que o PSDB tinha no Brasil. O Dória conseguiu. Então, eu vou emendar algumas perguntas aí. Em Sorocaba, nós temos as lideranças do deputado federal Vitor Lippe, a deputada estadual Maria Lúcia Amari, né? E como que o senhor acha que o PSDB vai caminhar tanto no estado de São Paulo como aqui em Sorocaba, que em Sorocaba também teve um protagonismo sempre muito grande, sempre teve o executivo nas mãos aqui e depois acabou ali perdendo, mas como que o senhor enxerga isso? O senhor acha que vão surgir lideranças, o PSDB vai ter que se reinventar, as lideranças que já existem vão tentar mais alguma coisa com relação ao executivo? Como que o senhor vê essa questão do PSDB aqui em Sorocaba e no estado de São Paulo? Essa é uma questão relevante, é uma pergunta muito, muito boa, muito atual, e eu vou revelar aqui o que disse numa reunião logo após as eleições de 2022, mês de ali, novembro, dezembro. É assustador o quadro de pessoas. Não, assustador o quadro de acefalia do PSDB. Ocorreu o seguinte, o partido hoje é a 8ª agremiação do país, foi a 2ª. Hoje, no estado de São Paulo, onde o partido governou mais de 20 anos, com bases, né, em prefeituras, em parlamento, fez 3 deputados, que eram 11, 3 deputados federais. O Lippe, o Paulo Barbosa, ex-prefeito de Santos, e o Carlos Sampaio, promotor público de Campinas. Esses 3 são representantes do PSDB no parlamento do estado de São Paulo. 70 deputados, 77, né? 70. 70. Apenas 3. O partido chegou a ter 12, 14, 15. Normal. Na Assembleia é a mesma coisa. Na Assembleia também houve uma redução muito forte na representação do PSDB. Em Sorocaba, é claro que isso refletiu
apesar da vitória, com muitos méritos, aliás, da Maria Lúcia e do Vitor, porque fizeram um trabalho intenso aqui na região. A eleição da deputada Maria Lúcia é uma eleição apertadíssima, 41 votos a diferença para o próximo candidato. Eu me lembro que à noite a gente não aparecia o nome dela. Não tinha certeza, mas ela trabalhou muito, o Vitor trabalhou muito na região. Tiveram muitas emendas, ela era para ter tido mais votos. Então, mas o partido, o PSDB, eu disse nessa ocasião, olha, vamos ser bem realista, o PSDB está um partido agonizante. Vai para UTI, não tenha dúvida, é um partido agonizante. Alguns ficaram assim, não, mas existe candidato para combater o próprio prefeito Sorocaba, Manga? agora pontualmente o caso de Sorocaba. Tem representante na Câmara Federal e tem representante na Assembleia. Existe um diretório organizado, existe 2.800, 3.000 filiados, mas o João Donizete é líder do prefeito, do PSDB, é líder do prefeito Manga. Vai contra na eleição? Veja o que ocorre, que a política tem cada lança, é interessante. É muito provável que o PSDB apresente, sim, candidato a prefeito de Sorocaba o ano próximo. E você acredita nisso? Acredito. E o mais... Eu acho que não me fale logo, o nome ainda. Não fale o nome, eu vou falar o seguinte. Flávio esse nome vai... Amari. Tudo bem, mas ele está indo na Zona Norte caminhar como prefeito Manga? Tá batendo porta a porta com o prefeito o Manga Manga? É um candidato fortíssimo, com enormes chances de ganhar primeiro turno. De se reeleger, isso não há dúvida nenhuma. Porque o Flávio poderia ter sido candidato e eleito deputado federal, sendo secretário de habitação. Ele só casa em todo o estado, o CDHU, tudo na mão dele. Ele reflete a possibilidade de sair como um contraponto ao Rodrigo Manga. Mas o Manga ele é um excelente nome, viu? Ele é um excelente. Eu não sei se para essa eleição. O rapaz tem 49 anos, não, experiente. 52. Vai fazer 52. Não sei quem me disse esses dias. Dia 31 de agosto. Eu sou um ano mais velho que ele. Ele vai fazer 53 dia 31 de agosto. Então, agora, mas ele está absolutamente preparado. Então eu acredito que o Flávio Amari possa aceitar esse desafio para disputar. E a esquerda em Sorocaba, eu acredito que vai com Raul Marcelo novamente. Porque o Raul teve... E o PT? Não sei se você se lembra, em 2016, o Raul teve 125 mil votos contra o Crespo no segundo turno. O Crespo teve 160 com apoio do Renato Amari. Mas nós temos o Leandro Soares, que é o candidato do PT. O PT terá candidato. O Leandro Soares, presidente do partido do Sindicato Metalúrgico, ele se colocou à disposição do partido. Ele pode ser que haja uma coligação, como foi feito a nível nacional com o PSOL, e saia então o Raul. Mas a esquerda, a Sorocaba, ela tem vamos dizer, nesse cenário atual, vamos dizer, muito, de forma otimista, 20%. 20% do eleitorado. Né? De 18 a 20. De 18 a 20, historicamente. Agora, eu acho que o Manga, repito, tem feito um governo com dinamismo impressionante e com o marketing, né? O marketing que ele está desenvolvendo influi muito e tem todas as condições, reúne todas as condições para se reeleger. Agora, o PSDB, isso que eu digo, em Sorocaba especificamente, poderá apresentar o Flávio Amari como uma alternativa, como um nome a disputar. Ele não deu resposta ainda, não fixou uma posição, mas candidato que for, provavelmente deve aceitar. Fazendo campanha, né? Não é campanha com empresariado, é campanha na rua, é Zona Norte, é chão de, não adianta só ir na feira na hora da eleição, né? O Lula. Essa Rodrigo Manga, o Rodrigo Manga lá na Zona Norte, 70%. É isso aí. Ele tem muito bem de apreciação. Vai lá, Thaís. Para o PSDB lançar um candidato que nunca foi testado nas urnas. Esse é o primeiro ponto. Flávio Amari tem, lógico, é conhecido aqui no meio empresarial, ele tem, né, uma abertura aí em vários setores, mas ele nunca foi testado. Ele é um excelente nome, viu? Ele é um excelente nome. Com apoio do Lipe e da Maria Lúcia. Mas isso tem que ser analisado, né? E vai ser analisado por ele com toda certeza. E disputando, eu acho que aí o maior
problema para o PSDB, disputando com um prefeito que tem uma aprovação de praticamente 90% e tem uma reeleição praticamente garantida. Então, quer dizer, o que pode ser também uma jogada do PSDB tentando acertar uma vice ali em algum cenário, ou uma coligação, uma formação de chapa de vereadores com a ajuda do prefeito, né, se eles forem realmente aliados, para que consiga fazer pelo menos alguns vereadores. Thaís, o PSDB hoje tem dois vereadores. O Hélio um deles é líder do governo. Então você vai pegar o João Dorival. Espera um pouquinho. Você vai pegar. Está com União Brasil, provavelmente vai sair do partido. Vai sair do partido, mas é o seguinte: você trabalha com 2 vereadores à Câmara para uma candidatura a prefeito, não tem base suficiente para isso. Tem que construir ao longo de 4 anos. Aí eu posso arriscar uma jogada? Pode. Posso arriscar uma jogada? Pode. Pensando alto. João Donizete no União Brasil, né? E com apoio endossado pelo PSDB, que teria um candidato a prefeito que abriria a mão para ser o vice de Rodrigo Manga. Pode ser uma jogada. Muito bem. Pode ser. Pode acontecer isso, sim. A Thaís vê uma articulação futura muito provável, né, que ocorra. Muito bem. Jovens Paulo Mendes e Thaís Romão, nós temos que partir. Paulo, sempre uma delícia ter a tua presença, a sua lucidez, a sua capacidade de entender política. Sempre você está alguns passos à frente, né? A gente está atrás olhando, o Paulo já está com a experiência dele muito, muito à frente de todos nós. Thaís, foi um prazer a tua participação hoje. Foi uma grande satisfação debater com o ex-prefeito Paulo Mendes, com você, Kiko. Foi uma honra estar aqui hoje para poder fazer esse debate aí com uma qualidade altíssima, né? E quero mandar um bom dia a todos os ouvintes, uma semana maravilhosa a todos. Amanhã a gente descansa, né, Thaís? Amanhã vamos dormir. Quarta-feira estamos de volta. É isso aí. Paulo Mendes, obrigado pela sua presença, uma alegria. A gente vai convidar você mais vezes. Eu que agradeço, Kiko, o convite para estar aqui, e quero também ressaltar a importância da competência da Thaís. Eu acompanho sempre os debates em que ela se posiciona com muita clareza. Faltou a Cida hoje. E aqui ia pegar fogo. A Cida é nossa, e eu tenho um debate acalorado. Bastante acalorado. Mas eu vejo o seguinte, Kiko, que nós temos que continuar confiando no Brasil, e nesse momento, repito, o Parlamento Brasileiro, Câmara e Senado têm a enorme responsabilidade para evitar que o país entre no populismo, pegue o descaminho do populismo e de um socialismo que já está sepultado no mundo em toda parte, e alguns ainda resistem em acreditar. Em querer acreditar. Não cabe mais. Mudou e eu agradeço muito, e outras vezes que for convidado, com muita alegria. Com certeza. Obrigado pela visita. Tá? Gente, olha, feliz aniversário Sorocaba. A gente está aqui na quarta-feira. Curta a sua família, dê esse tempo importante e celebra essa cidade maravilhosa que nós vivemos, uma cidade diferente, uma cidade à frente do seu tempo, e que a gente possa aí com todas as forças, né, políticas da cidade, contribuir para o progresso da nossa querida Sorocaba. A gente volta na quarta. Se cuida, um beijo e até lá. Ponto final. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã. Sorocaba, Votorantim e região, tenham todos um bom dia.